Delegado, tem uma expressão muito popular, muitas vezes usada até em programas, né, de televisão. Bandido bom é... Bandido preso. Complete a frase. A nossa legislação, né, ela prevê a captura, a responsabilização, e a pena máxima prevista na nossa legislação é a pena de prisão. E o que acontece muito em decorrência desse pensamento é uma sensação que a gente tem no país de que ninguém é punido pelo que faz. E aí acaba que esse pensamento, esse sentimento, ele acaba ficando um pouco mais aflorado, né? A impunidade, a sensação de impunidade, ela gera esse sentimento e as pessoas estimulam no ser humano aquela sede de vingança, e acaba que vem à tona essa máxima, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado aí principalmente com quem trabalha nessa área, né? A gente tem que ser um pouco mais cuidadoso com o que diz. Mas quando o senhor fala que se as pessoas têm essa sensação de impunidade, é porque essa sensação ela transmite que algo de fato não acontece como deveria. O que falha nessa situação na visão do senhor, para as pessoas terem essa sensação de impunidade? Isso é uma sensação muito presente hoje e que está muito latente por uma sequência de problemas. Gente que trabalha com segurança pública, principalmente nós policiais, nós lidamos muito com os reflexos de problemas em diversas áreas. Então é muito comum atribuir esse tipo de problema e esse tipo de sensação à polícia. É muito fácil falar que a polícia não está fazendo o trabalho dela, que o criminoso está à vontade na cidade, por que a polícia não prende? E aí que vem a reflexão. O problema não está na atuação da polícia. Isso eu posso te garantir. A polícia, ela erra, como todos os setores, tem falhas, precisa ser melhorada, precisa ser aperfeiçoada de forma constante, mas o problema vai muito além da polícia. A segurança pública, ela lida com os reflexos de problemas. Problemas sociais, educação, desigualdade social, tudo isso estimula a pessoa a ir para o crime, estimula a pessoa a pegar um caminho que não é o correto ali dentro de uma sociedade, dentro do que se espera de uma sociedade. E o que tem estimulado isso de maneira absurda nos últimos anos é a questão da justiça. A justiça hoje, ela não aplica o tipo de pena que se deveria aplicar. A legislação é muito favorável ao criminoso, ela é muito favorável ao menor infrator, e ainda assim, com a legislação que existe, aquelas pessoas que vêm a ser presas, que são identificadas e presas pela prática de crimes, elas não respondem pelos crimes. Quando respondem, ficam um pequeno período e por uma questão de progressão de regime saem, quando elas não são liberadas de imediato nas audiências de custódia. Então, tudo isso faz com que gere essa sensação na população. Então, o senhor vai de encontro com o que o governador Mauro Mendes pensa, né? Que ele coloca que as leis são frouxas e, por isso, gera essa sensação de que aquele trabalho que é feito pelo governo, aparelhando ali o policiamento com mais equipamentos, aquela coisa toda para combater o crime, no final das contas, com essas leis, favorece muito ali a quem comete. Absolutamente. Eu acho que isso é muito visível e isso só é negado por quem, de alguma forma, é beneficiado com isso ou por alguém que não cumpre o seu papel e precisa empurrar a culpa numa terceira pessoa. Qualquer pessoa sã que atue na área de segurança, às vezes até quem não trabalha com segurança consegue enxergar, mas quem trabalha na área de segurança, isso é muito nítido, isso é muito visível. Basta você observar a diferença entre os estados. Mato Grosso é um dos estados que é exemplo nesse tipo de atuação. Mato Grosso, Goiás, são estados onde há uma atuação forte, onde há um investimento ali maior nas forças de segurança, há um apoio ali dos governos no sentido de reforçar o policiamento e ainda assim não é suficiente. Aí eu pergunto, está faltando polícia? Será que está faltando arma? Será que está faltando sistema? Não é isso. Não é esse o problema, porque a gente vê esse tipo de incremento de investimento sendo aumentado e ainda assim o crime consegue crescer e consegue tomar conta de mais e mais espaço. Então é uma preocupação constante porque aquela sensação de enxugar gelo, ela vai se tornando cada vez mais real e de fato vai incomodando, se tornando uma pedra no sapato de quem trabalha com isso.
Mato Grosso está tendo vamos dizer assim, alguns casos relacionados a feminicídio. E a gente vê algumas personalidades políticas colocando ali que pena de morte, prisão perpétua. Na visão do senhor, isso resolveria se essas duas medidas existissem a partir de agora no Brasil? Bom, acho que são dois assuntos diferentes. Eu acho que é importante a gente dividir na sua pergunta. A questão dos feminicídios, que de fato são um problema grave aqui em Mato Grosso. Os números de feminicídio aqui no estado são muito altos e, de verdade, eles realmente precisam de uma atenção. Existe uma atenção no trabalho, principalmente da Polícia Civil, que eu posso falar, né, de acolhimento, de acompanhamento, de aplicação de medidas protetivas, botão do pânico, uma série de medidas ali que acontecem após o crime ocorrido. Mas aí a gente precisa pensar também numa forma de prevenir, né, de como criar medidas para que a mulher se sinta completamente segura, para que isso não venha a acontecer. Então, são programas desse tipo que precisam de atenção e de investimento. A outra questão é a mudança das penalidades, é mudar o tipo de pena previsto no Brasil. Como eu falei no início, a pena que a gente tem no Brasil é a pena de restrição de liberdade, é o máximo que a gente tem. E tem se mostrado ineficiente. Então, assim, quando a gente fala de pena de morte, a gente entra numa questão já um pouco no lado religioso, é um assunto bem polêmico, mas que precisa sim ser debatido. Nós precisamos que se debata, por quê? Porque não está dando certo. É muito claro que não está dando certo. E não é aqui, é no Brasil todo. E não é somente no caso do feminicídio. A pena no Brasil ela é irrisória, ela não tem sido suficiente. Então, o estudo, a análise de dados, buscar direito comparado, procurar países onde existem pena de morte, onde existe prisão perpétua, estudar qual foi o efeito disso, deu resultado, qual tipo de crime que é aplicado, quando que compensa e quando que não compensa. Porque eu sempre digo que o criminoso ele faz uma análise de risco, ele trabalha com risco, o criminoso ele atua como um empresário. Na hora que ele vai criar uma empresa, ele pensa, quanto que eu vou investir? Se der certo, qual será meu lucro? E se der errado, quanto eu vou perder? Essa é a análise do risco dele. O criminoso é a mesma coisa. Ele planeja a execução de um crime. Se der certo, qual vai ser o resultado? E se der errado, o que vai acontecer comigo? Então, crimes passionais, aqueles crimes de ímpeto, algo que foi de última hora, sempre vai existir. Sempre existiu e sempre vai existir. Mas aquele crime planejado, aquilo que o cara pensa, se organiza para executar, se você tiver uma pena altíssima, ele vai pensar bastante se compensa ou não. Exemplo disso é a migração de atividade criminosa que nós tivemos agora no Brasil. Antigamente, um alto índice de roubos, uso de armas, tráfico de drogas, e agora uma explosão de casos de estelionato. Por quê? Porque a pena é pequena, o risco é baixo. O que é mais o cara nem deve ficar preso, né? É mais, e a pena não passa ali a mensagem dela. O cara pensa, se eu for pego, eu não fico preso. E o risco do cara é muito baixo. É diferente dele estar na rua armado, abordar alguém, topar com uma equipe da polícia, ter um confronto e acabar morrendo. O estelionato ele está lá na casa dele, no celular, e se tudo der errado, tá tudo certo, eu saio na audiência de custódia. Eu queria saber do senhor, pela experiência que o senhor tem como policial, é possível evitar o feminicídio? Porque fala-se a questão que o Estado tem que combater, mas é uma coisa que acontece geralmente dentro da casa da pessoa. É extremamente difícil, porque é um crime que acontece, na maioria das vezes, entre quatro paredes, né? Então, ele vai... Mas a gente evitar... A gente tem que trabalhar muito na questão da educação e da prevenção. Então, o que eu vejo... Não sou atuante nessa área, né? Já atuei em alguns casos, mas nunca trabalhei numa delegacia especializada de combate a esse tipo de crime. Dentro da polícia, nós temos várias especialidades e eu sempre trabalhei com assuntos atinentes ao crime organizado. Mas eu penso que a prevenção e a conscientização é um ótimo caminho. Campanhas de educação, de transmitir para a mulher que existe um canal seguro, buscar formas de conscientizar a escala dos tipos de violência, porque geralmente o feminicídio ele não acontece do nada. O cara não acordou um dia
com a cabeça diferente e praticou. Geralmente há uma escalada da violência. Sinais, né? Exatamente. Ao longo dos anos, a mulher vai tendo sinais ali de que aquele indivíduo, que o seu companheiro ali, ele é violento, é um cara que oprime de certa forma. Então, a violência ela passa por uma escalada. Então, eu vejo como uma grande forma de trabalhar isso, a conscientização e transmitir confiança para que a mulher possa ser acolhida e sinta-se segura em buscar esse tipo de ajuda. Crime organizado. Nós temos hoje o chamado Comando Vermelho e o PCC. Talvez o Comando Vermelho seja tenha uma expressão maior aqui. Como que está essa situação aqui em Mato Grosso, doutor? Nós temos organizações criminosas presentes no estado. Negar isso seria loucura, né? Uhum. E nós lidamos com uma atuação constante delas, mas de certa forma nós fazemos um monitoramento também constante. Uhum. Então, quando a gente compara com os colegas, nós temos grupos de trabalho entre os estados, né? A gente participa muito de congresso onde esses assuntos são debatidos. Quando a gente faz uma comparação com os estados ali onde enfrentam uma situação mais agravada, sempre cito como exemplo Rio de Janeiro e Bahia, a gente, ao comparados com eles, nós estamos de uma maneira bem mais tranquila, vamos dizer assim. Uhum. O que não quer dizer que nós não temos problemas, não temos desafios. Uhum. A grande questão que eu vejo no enfrentamento às facções criminosas hoje é a legislação e a impunidade. Não tem como a gente não voltar nisso. Então, se a gente ficar falando aqui, formos mudar a modalidade criminosa, o problema vai ser o mesmo. Porque o indivíduo é faccionado, integra um grupo desse, vive do crime, tem dezenas de passagens criminais. Ele é preso em flagrante, de posse de arma, dinheiro, droga, o que for. Ele passa por uma audiência de custódia e ele é liberado. Essa decisão, numa audiência de custódia, que o juiz ali se respalda numa interpretação legislativa, ela não só deixa aquele indivíduo impune no que ele praticou, mas passa uma mensagem para todos os outros. Então, aquele indivíduo, aquele gurizinho da comunidade... Pode fazer que não dá nada. Que está vendo aquilo, ele está vendo o cara com celular caro, está vendo o cara andando com tênis que ele tem vontade de ter, o cara chegando num carro novo no bairro dele, sabe... E os pais falam que o que aquele cara fala não é correto, ele vai preso e sai. O que o indivíduo vai pensar? É muito mais fácil eu fazer o que esse cara faz para ter tudo que ele tem. O retorno é rápido, né? Do que trabalhar igual meu pai, que trabalha de sol a sol e a gente passa dificuldade aqui em casa. O senhor é contra a audiência de custódia? Eu sou contra a forma com a qual a audiência de custódia é utilizada no Brasil. Uhum. A audiência de custódia ela é uma construção que ela vem do direito internacional, que o objetivo dela é válido, é interessante. A gente tinha, durante um longo período no Brasil, problemas de indivíduos que eram presos e ficavam ali presos por meses, às vezes até anos, sem ter o contato com o juiz de direito. Uhum. Então, por uma desorganização administrativa. Então, o direito internacional relembrou-nos dessa obrigatoriedade de ter uma análise de um juiz, da pessoa não ficar presa somente com a decisão de um policial, de um delegado de polícia. E aí instituiu-se essa audiência de custódia, só que ela foi um pouco distorcida. Ao invés de ser um primeiro contato onde o juiz vai fazer uma primeira análise se aquele indivíduo realmente tem correlação com o fato ou não, ela passou a ser tratada única e exclusivamente para avaliar a legalidade da prisão. E aí os juízes param e focam única e exclusivamente no tratamento que o preso recebeu da polícia. Então, o preso está ali sentado perante o juiz, ele não tem oportunidade de falar, não fui eu, prenderam um cara errado, não tem nada a ver comigo isso. O juiz não quer saber disso, ele não questiona isso. Então, não há um primeiro contato com o fato. Uhum. Então, transformou-se num grande instrumento de controle e punição dos policiais. Então, a audiência de custódia ela serve para soltar muita gente que está sendo presa, e aí ela vem e passa a ser utilizada como forma de política de desencarceramento. Porque, a depender do local, do estado, a cadeia está cheia, passa-se a mensagem para o tribunal vem com uma política de desencarceramento. Coloca então, assim, uma tornozeleira. Só prende em último caso. Uhum. Então, o cara tá lá, chegou lá, praticou um crime grave, tem antecedente, não sei, bota uma tornozeleira dele, responde em liberdade. É muito mais barato para o Estado
liberar o cara na custódia e soltar a sociedade com problema, deixa o cara, se vira com esse cara na tornozeleira aí, do que construir uma cadeia para recepcionar mais presos. Então, alguns estados utilizam-se desse instrumento como forma de desencarceramento em massa, e isso é um problema. Coloca meio que até em, não sei se seria bem isso, né? Mas parece-me que coloca em dúvida até o trabalho policial pelo conjunto da obra, né? Que a polícia foi até uma ocorrência, houve a prisão, é levado até a audiência de custódia, e como o senhor está falando, o senhor foi bem tratado, bateram, teve tortura para... Né? No início, eu confesso a você que a gente realmente tinha essa sensação de que colocava em xeque o nosso trabalho. Eu tenho 15 anos como delegado. Nos primeiros anos ali que eu trabalhava não havia audiência de custódia. Então, a partir do momento que elas iniciaram, eu ficava incomodado de ter um preso que eu levei lá, porque eu sempre fui muito criterioso. O cara tá duvidando. Eu sempre fui muito criterioso com o meu trabalho. Então, a partir do momento que o juiz soltava o indivíduo porque ele falou que foi maltratado, eu ficava incomodado, não estão acreditando em mim, tanto tempo de trabalho, juízes conhecidos, né? E aí... Mas o senhor é ouvido na audiência ou só ele? Somente o preso é ouvido na audiência de custódia, é isso que eu estou dizendo. Não tem análise de nada. Agora, não houve vítima, não houve testemunha, não houve o policial, ninguém é ouvido. Uhum. Agora, como que o juiz ele analisa numa audiência de custódia o relato de um cidadão, vamos colocar assim, né, de um suspeito, em que ele coloca ali que ele foi maltratado, que bateram nele? Fica só no verbal ou é feito um exame de corpo de delito para realmente comprovar que o que ele falou tem veracidade? Aí vai depender do caso, né? A questão de casuística. O que for necessário um exame de lesão corporal, algumas vezes, vai ser encaminhado por ele. Mas a decisão ela é dada ali na hora. Então, se o juiz ali se convencer de que aquilo que o preso está falando, na cabeça dele... Tem argumentos para... Ele libera, coloca ele em liberdade e depois encaminha para exame de corpo de delito, encaminha quase sempre a narrativa ali que relata isso para a corregedoria, aí as providências são tomadas. Só que qual que é o problema? Hoje em dia, o criminoso ele já vai para a orientação, ele já vai para a audiência orientado disso. Independente do que aconteça, o advogado dele já orienta ele a falar que foi maltratado, a falar que... Por quê? Porque ele sabe que, ele dizendo isso, existe uma possibilidade da soltura. Então, é uma estratégia de defesa, muitas vezes. O senhor é a favor ou contra o uso de câmera nas fardas? O senhor é policial civil, mas nas forças de segurança, como que o senhor veria? Esse é um tema extremamente espinhoso e polêmico, mas eu não tenho problema em falar sobre isso, não. Eu, inclusive, dou algumas palestras, eu abordo essa temática. Eu só não consigo te responder se sim ou não. Tudo tem uma forma de explicar e de contextualizar. A gente só não tem preto e branco no mundo, não, né? Tem uma paleta de cores enorme. Então, eu sou favorável ao uso de câmeras em determinadas atividades. Então, vamos exemplificar. Uma blitz policial, uma operação da lei seca, uma operação ali controlada, um ambiente controlado, o policial está ali com uma câmera, eu acredito que é bom para o serviço, é bom para o cidadão e é bom para o policial. Eu penso que o policial, o policial correto, que é a grande maioria, ele vai ficar satisfeito em utilizar uma câmera, porque ali, se ele for desacatado, tiver algum tipo de atuação... O risco é maior de resposta da sociedade ali. Exatamente. Então, é uma forma de manter o serviço com transparência e controlado. O problema da câmera, ele se dá quando você quer colocar câmera em policiais que trabalham em outra situação, em outra circunstância. Eu vou te dar um exemplo. Eu sou coordenador de operações especiais da polícia. Você colocar câmera nos meus policiais é extremamente temerário. Por quê? Os meus policiais eles vão ser chamados para situação de alto risco.
A gente só é chamado para situações onde espera-se uma resposta especial da polícia. É uma situação já para resolver, né? Extraordinária e para resolver. Aí você já imaginou, no universo jurídico que nós vivemos hoje no Brasil, a insegurança jurídica que a gente vive. Já imaginou um policial, a minha equipe, eu e minha equipe, indo para uma operação, para entrar numa casa. Tensão em cima, podendo tomar um tiro a qualquer momento. E eu preocupado com o ângulo da câmera aqui, se aquilo ali vai ser interpretado ou não de forma, se aquela hora que o indivíduo sacou uma arma, está com a arma na minha direção, se eu tiver que fazer uma análise ali, se o cara vai ficar pensando na câmera. Se isso é suficiente ou não, se eu tenho que esperar o cara puxar o gatilho ou não, o que vai acontecer com o meu policial? Ele vai morrer. Então eu vou perder um policial ou eu vou morrer porque ele vai titubear por conta da hesitação em decorrência desse instrumento. Então, eu acho que a gente tem que ser muito criterioso. Acho válida a discussão, acho importante, mas deve ser estudado no momento qual deve ser aplicado ou não. Então, sou favorável, porém, em algumas atividades específicas. Não quer dizer que o policial ele vai para essas ocorrências para matar bandido bom e bandido morto. O Brasnorte é um exemplo disso. Teve vários presos, Nós capturamos, todos foram presos. Em 48 horas do crime, nós prendemos todos. Fomos prender no estado de Rondônia, inclusive. Eu estava com a equipe lá, nós prendemos todos. Não teve confronto, não houve reação, não teve confronto, todos foram presos. Diferente de Confresa. Confresa, nós estávamos lá, 18 ou 21 mortos no final. Porque são indivíduos que optaram por não se entregar e optaram pelo confronto, né? Agora, delegado, uma pergunta até curiosa. Que o policial vai para um evento como esse? Aconteceu ali em Novo Cangaço, reúne a equipe toda. Como que está o espiritual ali, a adrenalina? Que é uma coisa complicada, né? Porque não se sabe quem é o inimigo, como que esse inimigo está, qual o poderio bélico desse inimigo. É por isso que essas unidades elas precisam de um processo de recrutamento diferente. Todo mundo assistiu aí o filme Tropa de Elite, né? Que parece aquelas cenas do curso ali. Aquilo ali é exatamente daquela forma. Aquilo acontece. E é necessário, porque você precisa de preparar o policial para esses momentos. Porque quando acontece, não dá tempo de treinar. Não dá tempo de se preparar. Não dá tempo de reunir com a família. Não dá tempo de fazer nada. Confresa, nós estávamos, era domingo de Páscoa. Para quem não se recorda, era domingo de Páscoa. Eu estava com a minha família em casa, domingo de Páscoa. O colega ligou desesperado de dentro da delegacia que eles estavam sob fogo, solicitando apoio urgente. O governador ligou, montamos as equipes. Da hora que o colega me ligou, 55 minutos depois, nós estávamos todo mundo equipado dentro de uma aeronave já subindo para lá. Indo sem lugar definido, sem saber quantos eram, a gente simplesmente vai. Então, tem que ter um preparo, tem que ter um plano de ação, porque quando acontece uma situação dessa, a gente já tem um protocolo de atividade, a gente já sabe a equipe, como vai as equipes, qual será a função de cada um, e o ânimo é de ir e capturar os criminosos. E aí que eu te pergunto, já imaginou a gente indo para uma situação dessa, tendo que ligar a câmera e ir sem saber quem vai analisar aquelas imagens, como vai ser, em que momento vai ser? Porque é o seguinte, eu tenho certeza que se eu colocar um juiz ou um promotor dentro da cena do local, com um policial numa ocorrência dessa, igual nós tivemos mês passado, que houve um confronto com um faccionado morto aqui, eu tenho certeza que se eu colocar um juiz ou um promotor naquela cena e ele assistir, ele vai ver que foi legítima defesa, porque ele está vivendo ali, ele está sentindo a temperatura. Agora, dentro de um gabinete, com ar-condicionado, com 3 assessores. VAR, né? Igual VAR. Pera aí, volta aqui, vamos ver aqui. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Não, ele não colocou o dedo no gatilho, ele só levantou a arma. Não, se ele não colocou o dedo no gatilho, ele não ia atirar. Então é complicadíssimo. Por isso que eu questiono muito o uso das câmeras sem um estudo prévio, sem uma análise técnica. Uma fração de segundo na dúvida ali... Pode custar a vida do policial. Maioridade penal, o senhor é a favor ou contra? A questão da maioridade penal precisa existir. Não tem como a gente punir uma criança de 5 anos da mesma forma que se pune um adulto. Mas eu sou a favor da diminuição. Diminuir? Com certeza, com certeza.
Eu sou a favor da diminuição e como tudo na segurança, eu acho que em todas as áreas, precisa ser discutido. Precisamos urgente rever a questão da minoridade penal. Não está funcionando. Eu não acho nem um pouco razoável, eu sempre dou esse exemplo porque para mim é muito evidente. Na minha cabeça isso é muito evidente. Na minha cabeça não é razoável um adolescente, um jovem de 16 anos, poder votar, ir na urna e escolher quem é o presidente dele e ele não ser responsabilizado pelos atos desses. Até porque 16 anos hoje não é a mesma coisa de 16 anos na nossa época, não. Com acesso à informação, com desenvolvimento, quando vem cedo igual é hoje, a gente vê muito criminoso menor de idade com extensa ficha criminal. Eu penso que dá para reduzir e dá para a gente fazer até uma 10 espécie anos? de... Não, eu penso assim, eu acho que, olha, eu vou 14. dizer pro senhor, eu acho que 14 anos é uma idade... Já é suficiente. É uma idade... Eu acho que 12, hein? E eu penso assim, dá para a gente fazer uma escala, dá para estudar, mais uma vez. Ou aumentar mais esses 3 anos também, né? Precisamos estudar. Tudo, eu acho que tudo é estudado e discutido. Tem que trabalhar dados. A gente não precisa de inventar a roda, não, meu amigo. O mundo está aí para a gente estudar ele. Sim. Tem civilizações muito mais antigas que a nossa. Então, em muitos lugares já foi testado os modelos. Então, a gente tem uma coisa certa aqui. Não está dando certo. Precisamos mudar. Então, vamos estudar. Para não chegar nesse... Vamos definir. Vai ser 14, faz uma escala. Coloca ali, de 14 anos, menoridade penal. Abaixo de 14 anos é tratado como de uma forma diferente. 14 anos a 16 é um determinado tratamento. De 16 para cima é maior de idade. E ainda assim, os 14 ali, se tiver questionamento, aplica-se uma pena real, pratica crime, aplica-se uma pena e coloca para cumprir num estabelecimento separado dos adultos. Se o problema é um cuidado com um adolescente, coloca ele para cumprir num estabelecimento. Não dá, é para o cara simplesmente não ter punição, receber uma mera advertência e voltar para casa como se tivesse tirado uma nota ruim na escola. O senhor acha que o Bolsonaro cometeu algum golpe? De jeito nenhum. Não. De jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Por que o senhor acha que não? Porque não cometeu. Eu acho que aí a questão não é nem achar, é uma questão técnica do delito, daqueles delitos previstos na legislação. Não houve prática do delito, porque o delito ali ele precisa de ter os instrumentos. Ele ficou... Se houve algum pensamento nesse sentido, ficou na fase de cogitação. Não houve início de nenhuma fase executória ali e o direito penal não pune isso, exceto o nosso direito penal hoje, que foi feito. Mas o voto do ministro Fux ali foi, na minha ótica, foi uma aula de direito penal para gente que é do direito, porque é o seguinte... Existe a mensagem que é passada para a população e existe a análise técnico-jurídica. Então, quando eu estou falando que não praticou, eu não estou fazendo uma análise política. Eu estou... análise técnica. Tecnicamente do direito e dos atos praticados. Na minha análise, não houve prática de golpe, nem por ele, nem por ninguém. Eu acho que na minha visão, chega a ser surreal analisar aquilo como... Só que no Brasil a gente está acostumado a ver julgamentos... politizados, esquecem por completo a questão constitucional e a questão legal e partem somente para uma análise política, né? Mas não houve, na minha ótica, não houve tentativa de golpe de jeito nenhum. O senhor pensa em ser candidato em alguma cadeira, Assembleia, Câmara, governador, Senado? Eu já fui convidado algumas vezes, já tem alguns anos já que eu converso sobre esse assunto, nunca fui muito... ligado a questões políticas, sempre fui muito técnico, sempre gostei muito da atividade policial, mas eu confesso que ultimamente eu tenho me sentido incomodado com o cenário que a gente vive. Então eu tenho conversado com alguns representantes, alguns partidos, e eu não descarto a possibilidade de, se de repente a gente conseguir viabilizar algo que seja interessante, onde eu possa fazer um trabalho razoável e eu me sinta, como eu vou dizer, à vontade para trabalhar e para fazer o que eu penso, eu não descarto mais a possibilidade, não. Alguns anos atrás eu falaria que não, mas hoje eu já... O senhor já tem uma inclinação. Eu avalio a possibilidade por falta de representatividade. Eu acredito que a gente precisa de pessoas que realmente pensem de maneira correta, que tentem fazer o melhor
E eu sou um cara que eu nunca me omiti de desafios. Então, se por acaso isso aí for uma possibilidade real, eu não descarto a possibilidade. Durante esse tempo que o senhor está à frente aí na Polícia Civil, o senhor passou por algum momento de tensão, no sentido assim, de alguma ocorrência, relatar aqui para a gente alguma experiência que o senhor viveu na prisão de alguém, que foi difícil, que não foi difícil, ou a pessoa ali, criminoso, vamos colocar assim, tentou reagir? O senhor tem alguma coisa curiosa de alguma ocorrência que o senhor tenha vivido ali na... Eu tenho várias, né? São muitos anos de carreira e eu sempre fui, embora seja delegado, eu sempre gostei da parte operacional. Então, eu sempre procurei estar com as equipes. Então, já participei de algumas ocorrências com troca de tiros, com intervenção, com criminoso morto, neutralizado, com policial baleado. Então, a gente já passou várias situações. Só que eu falo que existem diferentes desafios na atividade policial. Então, muitas vezes, essas ocorrências que todo mundo pensa que é o caso mais difícil, que é o caso mais tenso, de fato você está ali numa situação de risco de vida, a situação ela é por si só extraordinária, mas a gente passa por desafios maiores de repente ter que indiciar policiais da mesma instituição, de ter que indiciar colegas militares, por exemplo, envolvidos com condutas criminosas. E isso gera outros tipos de desafio, outros tipos de desgaste que muitas vezes são piores do que enfrentar um o próprio enfrentamento. Eu já tive que andar com escolta armada, eu e minha família durante o período, eu ando de carro blindado. Então é uma realidade que pouca gente conhece, mas eu tenho que tomar alguns cuidados aqui há alguns anos. Mas o senhor adotou essa medida por causa desse trabalho contra alguns... São 8 anos atuando com crime organizado, né? Boa parte das penas aí aplicadas aos líderes de Mato Grosso foram trabalhos que eu presidi. E em alguns casos, policiais envolvidos? Em algumas investigações, mas são muitos anos, né? Então acontece, policiais que nem mais estão na atividade, policiais que já morreram, policiais que foram expulsos. Então a gente já teve várias situações aí com envolvimento de policiais. O senhor já foi ameaçado? Já, bastante. Eu recebo ameaça frequentemente. E a ameaça é de que forma? Ameaça de morte mesmo. Não, mas é o WhatsApp? Alguém Já mandaram via denúncia de CIOSP, informando que tinha plano. Já recebemos por informantes. Instagram eu recebo demais. Instagram eu recebo com frequência. Então faz parte do dia a dia. É um cuidado que a gente tem que ter. E é um procedimento de cuidado que eu já adotei há alguns anos e que a gente mantém aí sempre em vigilância, né?